Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um culto distrital online. Oportunidade de estudo da palavra, oportunidade de interação, oportunidade também de oração intercessora, enfim, uma oportunidade para que você possa, ao final de mais um dia de trabalho, buscar a presença de Deus na sua vida e confraternizar com aquelas pessoas que também, como você, estão buscando mais semelhança com Cristo através do estudo da sua palavra. Estamos numa série especial, já hoje completamos 15 semanas estudando o tema dom de profecia, quando Deus fala, o dom de profecia na Bíblia e na história. Falamos em nome das igrejas adventistas do sétimo dia de Framingham, e também Seekonk, no estado de Massachusetts, e Pawtucket, no estado de Rhode Island, costa leste dos Estados Unidos. Sejam todos muito bem-vindos e que nesta noite, mais uma vez, possamos juntos, através da palavra de Deus, poder então entender e buscar ter o seu plano sendo executado em nossa vida, o plano de salvação, de restauração. E para que isto aconteça, basta que nós possamos crer na segura palavra dos seus profetas. Muito bem, como fazemos em todas as nossas transmissões, seja de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, na Família Primeiro Encontro, ou às quartas-feiras à noite, no nosso culto distrital online, nós pedimos a vocês que compartilhem, possam compartilhar a nossa transmissão. Então, você já tem aí, tanto aqui no chat do Zoom, quanto no Facebook, a descrição para que você possa saber o nosso título de hoje. O título da nossa mensagem de hoje é exatamente Evidências do Ministério Profético de Ellen White, e você pode, então, compartilhar. Se for aqui pelo Face, basta aí, então, copiar, não é, o link das páginas, de uma das páginas, Framingham, Seekonk, Pawtucket, ou da Família Primeiro Encontro, e você então pode compartilhar com seus amigos, ou então, através do Zoom, você tem aí o link para que você possa colocar no seu WhatsApp e também por mensagem de texto, ok? Muito bem, meus queridos, nós estamos prontos então nesta... Para nós aqui, o sol ainda não se pôs, vai se colocar por volta de 8 horas e 20 minutos, mas já estamos, não é, nesta noite de quarta-feira, falando a respeito do amor de Deus através do dom de profecia. Eu quero, então, convidá-los a uma rápida oração e, na sequência, vamos louvar o nome do Senhor. Querido Jesus, muito obrigado pelo privilégio de mais uma oportunidade de culto online e, através desta oportunidade, podermos desfrutar também de liberdade religiosa, a fim de conhecermos as orientações da sua palavra para a nossa vida. São dias difíceis, dias confusos, dias em que parece que as trevas vão vencer a luz, mas não precisamos temer, a menos que nos esqueçamos de como o Senhor tem guiado o teu povo no passado e até os nossos dias, e que a vitória final já está garantida. Então, aceite nosso culto, nossas orações, aceite, Senhor, o estudo da palavra que faremos e transforma-nos para que estejamos cada vez mais preparados para recebê-lo como nosso Salvador e Senhor. Vamos te louvar, aceite o nosso louvor, em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados, pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, chegou o momento então de louvarmos o nome do nosso Deus, um hino extremamente conhecido, e eu quero convidar você a cantar conosco também, ok? Este hino que está agora no Novo Inário Adventista, e ele então traduz muito bem a necessidade que eu e você temos não só de receber a luz, mas também de brilharmos por Jesus. Brilhar por ti é o louvor que vamos juntos então agora entoar, e na sequência voltaremos para a oração intercessora e o estudo da palavra. Fique aí ligadinho com a gente.
Não é fácil em meio à escuridão, ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer, e por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá força para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Que esta seja a nossa oração. Brilhar por Jesus. Brilhar onde quer que for. Ter a certeza de estarmos sempre representando a sua luz, dando a oportunidade para que as pessoas ao nosso redor possam vê-lo em nós, através de nós, e assim estarmos prontos e ajudar a outros também a estarem preparados para o nosso breve encontro pessoal com Jesus. Amém? Dando aqui o nosso boa noite aqui pela página da Família Primeiro Encontro, Cleusa Lopes, Deus esteja com você, direto do Horto do IP, em São Paulo. Também a minha sogra Elci Estevanato já está por aqui, vida longa. Temos a sua irmã, a tia Lena,
agradecendo porque o seu filho Emílio, pelo qual temos orado desde a semana passada, ele está aí na iminência de uma cirurgia cardíaca e hoje fez então uma ressonância, faltando apenas mais um exame para que ele esteja apto aí para a cirurgia. Então, que Deus continue atuando na recuperação do Emílio, filho da tia Lena. Aqui pela página de Seekonk, boa noite para a querida Esther Nascimento, também para o Marcos Antônio Alexandre, a Silvana Sintra, também temos aqui a Shirley Pinheiro, quem mais está por aqui? Lenice e família, Deus abençoe vocês, querida Lenice, Wilson, toda a família que está sempre conosco, ligadinhos, estão sempre com a gente, ligadinhos, a Rizomar Sobral, já chegou, também a Lúcia Medeiros, a Nancy Souza, o Marcos já está aproveitando aqui também para fazer o seu pedido. Peço que orem em favor da minha irmã Fátima, por motivo de saúde. Então, vamos colocar aí a irmã do Marcos Alexandre, pai do nosso ancião Bruno, da igreja de Seekonk, falando lá de São Paulo. A sua irmã está aí com problemas de saúde, então vamos orar pela sua recuperação, ok? Também a Nancy Souza está agradecendo a Deus a recuperação do seu inquilino Marcos, que tinha aí uma dificuldade também relacionada à saúde, não é isso, Nancy? E estivemos em oração por ele desde o último culto, e agora, graças a Deus, ele já está recuperado. Deus seja louvado e que ele continue, então, cuidando do Marcos e de todos nós. Aqui pelo Zoom, boa noite para a querida Belmira Barbosa, Carolina Semedo, Manuel Nascimento, Celina D'Angelo e Christopher. Espero que já esteja nos ouvindo. Celina, você havia comentado que estava sem o som. Se puder aí confirmar que está ouvindo. Também Estênia, Deus esteja com você, com seu esposo, com a Bruna, que Deus abençoe toda a família, minha vizinha Estênia, também ligadinha aqui a Maria Furcal, a mamãe do Marquinhos, do Maxwell, Deus esteja com você, o Marcone e os filhos, abençoando a família. Gabriela, Lucas e Stephanie já estão conosco também. Deus seja louvado pela vida de vocês. Eliane já está também aqui. Seja bem-vinda, Eliane, que Deus te abençoe. E eu queria, neste momento de compartilhar com vocês um pedido especial de oração. Desde ontem, nós temos aqui um jovem casal na igreja de Framingham, o Alexandre e a Joselma. Eles têm duas filhas pequenas, a Bianca e a Esther, e a família teve aí um dia de lazer num dos lagos aqui da região, ali em Worcester, cidade próxima aqui a Framingham, e lamentavelmente nós estamos aqui com os lagos e também as praias aqui, os mares da região infestados com bactérias, não é? E de uma forma, então, inavisada, eles acabaram se divertindo com muitas outras pessoas num desses lagos e vem apresentando já há alguns dias muita dor de garganta, febre, toda a família. Mas, em especial, nosso irmão Alexandre, na última madrugada, sem ser esta a outra, ele, então, apresentou falta de ar, muita dor no peito, sentindo seu coração como se estivesse batendo fraco, e foi para o hospital e ficou internado. Então, já passou o dia de hoje aí todo internado, e pela notícia que recebemos, ele continuará em observação. Então, por favor, vamos orar pelo nosso irmão Alexandre. Em virtude aí destas bactérias, ele desenvolveu uma pericardite. A pericardite é justamente uma inflamação na membrana que envolve o coração e ela é consequência exatamente de uma infecção bacteriana. Então, é algo, não é, que merece um cuidado, e a esposa dele estava até com febre também, a nossa irmã Joselma, mas, enfim, ela ainda está conseguindo controlar aí com medicamentos, mas ele precisou ser internado, e então vamos orar para que os antibióticos, todo o tratamento faça efeito e o nosso irmão Alexandre possa voltar para casa o mais breve possível, ok, meus queridos? Temos aqui também a Gabriela, estamos aqui aguardando para começar o estudo bíblico com a Bárbara e o primo dela. Que legal! A Bárbara
querida Bárbara Carvalho, que também é uma das pessoas que temos intercedido nesses últimos meses na sua luta contra o câncer, já teve aí uma vitória que foi a sua cirurgia e com a graça de Deus a sua saúde vai se recuperando e ela tem recebido aí todo um abraço, um carinho, um apoio das nossas queridas irmãs e irmãos da igreja de Framingham e está estudando a Bíblia também. Então que Deus esteja com você, Bárbara, nesses estudos de hoje, que ele continue abençoando a sua vida. Nós temos, então, bênçãos a compartilhar pela graça de Deus e o seu cuidado para conosco. Se houver algum pedido especial ou agradecimento das pessoas que estão aqui no Zoom, querendo abrir o microfone, estejam à vontade. E se você que nos acompanha pelo Facebook quiser enviar algum comentário também escrito para que a gente possa compartilhar, por favor, estamos prontos para ouvir, tá certo? A Nancy Souza também pede aqui que oremos pelo Nelson, sogro do seu filho, que está com problemas de coração e terá que fazer um cateterismo. Então, temos mais uma pessoa aqui com dificuldade de coração, o seu Nelson, sogro do filho da Nancy Souza, que Deus o acompanhe no seu tratamento. A querida Michele Oliveira, pastor, boa noite. A minha amiga Carlen Aranha será operada na próxima segunda-feira. O tumor não está regredindo com a químio e ela então vai retirar a mama direita. Ainda não sabemos o horário. A Carlen é uma das primeiras pessoas que nós estamos orando por ela já desde o mês de março. Ela está aí na luta contra o câncer, fazendo a quimioterapia, e agora, infelizmente, a Michele, que é a sua amiga, está dizendo que o tumor não está regredindo, e então ela terá que fazer esta invasiva cirurgia, né, da extração da mama, para a retirada desse tumor na próxima segunda-feira de agosto, será o dia 7 de agosto. Então, que Deus tenha misericórdia da Carlen nesta sua luta pela vida contra o câncer. Vamos orar. Também aqui, a nossa querida Estênia está lembrando de continuarmos nossas orações pela mãe do Helder, a dona Maria Alcântara. Ela vai precisar fazer uma cirurgia também cardíaca, uma cirurgia que é necessário fazer a abertura do tórax, não é, da pessoa, é uma cirurgia grande, e o Helder, a situação estava realmente delicada, e ele viajou para o Brasil, está lá para acompanhar a sua mãe. Então, por favor, coloquemos a dona Maria Alcântara em nossas orações também pela sua recuperação da cirurgia cardíaca que está prevista para ela, uma cirurgia grande, né, de abertura do seu tórax, para que haja, então, sucesso neste procedimento. Muito bem, estamos aqui dando uma conferida nas mensagens. Se alguém mais quiser compartilhar algum pedido nesta noite, estejam à vontade para fazê-lo. Caso contrário, nós vamos então ter agora um momento da nossa oração intercessora e pedindo a Deus que, por favor, esteja acompanhando todos esses casos que mencionamos e outros que possam estar no coração de cada um de vocês, queridos, que está conosco nesta noite. Dando uma boa noite também para a Valdegrácia Fonseca, nossa doutora Saskia está com a gente também e pede oração pelos seus filhos. Que Deus esteja com você, com eles, protegendo e abençoando, querida doutora. Que Deus esteja, de fato, fazendo a diferença na vida da sua família. E quem sabe, doutora Saskia, eu poderia convidá-la, não sei se está dirigindo, disponível, mas se você pudesse fazer uma oração intercessora nesse instante, nós agradeceríamos, sendo possível a você, creio que sim. Então, pedir a bênção sobre o nosso culto e sobre esses pedidos que foram compartilhados. Boa noite e muito obrigado. Boa noite. Eu cheguei há pouco, então eu não sei todos os pedidos, tá? Sim, mas a princípio estamos aí bem preocupados com o Alexandre, né? A gente compartilhou no grupo da igreja, o Alexandre com o seu problema. O marido da Isso, da Joselma, exato. E temos aqui outros pedidos relacionados à saúde, vida espiritual, podem ser mencionados de uma forma geral, tá bem? Ok. Obrigado. Oremos então. Senhor, nosso Deus, nosso bom Pai que estás nos céus, nós somos agradecidos a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós sempre temos motivos para agradecer a Ti.
Mesmo quando estamos passando por dificuldades, por momentos difíceis, nós sabemos que o Senhor está sempre ao nosso lado, disposto a nos ajudar. E quando nós não temos mais forças, o Senhor nos carrega no colo. Por isso nós somos muito agradecidos a Ti, Pai. Neste momento nós queremos colocar todos os pedidos que foram feitos aqui, Senhor. Aqueles que, por motivo de doença, estão precisando realmente da Tua intervenção. E nós mencionamos o Alexandre, o marido da Joselma, que está com essa infecção, que o Senhor possa estar ali direcionando os médicos para fazer o melhor, e ao mesmo tempo que o Senhor possa também dar conforto para a Joselma nesse momento, que a gente sabe que é difícil quando está sozinha com as crianças, e que o Senhor possa estar dando a ela ali paciência, e a nós outros também disponibilidade para podermos ampará-la nesse momento. Pedimos também, Senhor, pela pessoa mencionada pela Michele, que vai precisar fazer essa cirurgia. Oh, meu Deus, nós, principalmente que somos mulheres, sabemos como que é difícil esse tipo de cirurgia para remover uma parte do nosso corpo, que o Senhor possa estar dando a ela além, Senhor, além da probabilidade de cura desse problema que ela está enfrentando, também possa dar a ela segurança para ela sentir tranquilidade e saber que não é o fim, que ainda que passe por uma situação complicada, que o Senhor pode fazer o melhor e que ela possa ter paciência, possa ter calma nesse momento e que as pessoas que estão ao lado dela também possam ampará-las, porque nós sabemos o quão é difícil, Senhor. Te pedimos também pela a Dona Maria, a mãe do Helder, que o Senhor possa estar ali direcionando para que essa cirurgia possa ser um sucesso, Senhor. Nós sabemos que é uma situação complicada, mas para Ti não existe complicação, não há nada difícil. Tu sabe todas as coisas, por isso nós também colocamos em Tuas mãos a vida dela. Quem sabe, Senhor, é um momento dela se achegar a Ti, o Helder vai estar ali do lado, pode testemunhar para ela, e nós te pedimos nesse sentido também, Senhor. Nós pedimos a cura, mas principalmente nós pedimos a cura espiritual, o conhecimento da Tua palavra, Senhor. Te peço também ainda, Senhor, para as outras pessoas que eu não cheguei a pegar os nomes, mas o Senhor conhece cada um de nós, sabe as nossas necessidades, até aquelas que não são mencionadas, o Senhor sabe, o Senhor conhece. Por isso que eu te peço que o Senhor possa fazer o melhor na vida dos teus filhos. Ó Pai, eu te peço também pela minha família, pelos meus filhos, que o Senhor possa ajudá-los, Senhor. Que eles possam sentir a necessidade de estar ao teu lado. Que mesmo que nós não estejamos passando por situações de doença, de perigo de vida, mas nós sabemos que o que mais ansiamos é a vida eterna. Por isso eu te peço, tenha misericórdia, Pai, dos meus filhos, que o Senhor possa tocar no coração deles, não só dos meus filhos, mas todos os filhos da nossa igreja, todos aqueles que nós estamos orando por eles, todos os pais que estão aqui presentes sabem a necessidade que nós precisamos, por isso te pedimos e entregamos nossos filhos em Tuas mãos, Senhor. Agora a Sua palavra vai ser aberta, te pedimos que o Senhor possa falar mais uma vez através do pastor, que nós possamos continuar aprendendo tudo o que o Senhor tem separado para nós, que serve para a nossa vida espiritual, para a nossa preparação para a Tua breve volta. Ó Pai, retira de nosso coração tudo que não agrada a Ti e preencha somente com os frutos do Teu Santo Espírito. Permaneça em nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados e nos dê forças para cada dia abandonar tudo aquilo que não Te agrada. Essas bênçãos te pedimos porque confiamos em Ti, não porque nós merecemos, porque sabemos que não tem merecimento nenhum em nós, mas pelos méritos de Cristo Jesus, que morreu em nosso lugar, é que nós pedimos e mais uma vez colocamos em Tuas mãos, agora e sempre. Amém. Em Jesus, amém. Deus seja louvado, doutora. Muito obrigado, viu? Deus esteja mais uma vez com você e abençoando todos os nossos irmãos e irmãs ligadinhos aqui no nosso culto distrital online, dando uma boa noite também para Rosângela Santos, e que Deus esteja com vocês. Muito bem, meus queridos e queridas, nós vamos então agora estudar a palavra, e mesmo que você tenha que compartilhar algum pedido, algum agradecimento, pode escrevê-lo durante a mensagem. Eu não vou ter condições de ler durante esse ao vivo, mas sempre que encerra a transmissão,
eu leio todos os comentários, todos os pedidos e anotamos aqui no nosso caderninho de oração, tá bom? Então, não se preocupem, se você quiser compartilhar algum pedido ainda durante a transmissão, mas agora eu quero convidar você para a sequência do nosso estudo. Eu espero que você esteja em condição de ter aí uma Bíblia impressa em suas mãos, aquela famosa canetinha marca-texto também, que a gente sempre pede para você marcar a sua Bíblia, não é? O bloquinho para anotar as dicas e assim poder usufruir desta série, que, por incrível que pareça, muitos irmãos nossos, adventistas do sétimo dia, têm muita dificuldade para entender. Mesmo frequentando a igreja, de repente, há algum tempo, algumas pessoas não estudam o suficiente a respeito desta bênção chamada o dom de profecia. E acaba que uma coisa que não é entendida ou interpretada corretamente, muitas vezes é usada da forma errada. E para aqueles que estão de fora, acabam também fazendo acusações errôneas contra a Igreja Adventista. A principal delas é de que temos nos livros de Ellen White há uma autoridade maior do que a Bíblia, e que eu já ouvi até com o próprio Dr. Rodrigo Silva, alguém argumentando com ele de que na escola sabatina o professor pede aos alunos ali que abram o livro de Ellen White ao invés de abrir a Bíblia. Essa pessoa sequer frequenta uma escola sabatina e a dizer um absurdo desses. Então, sempre nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Não tenha dúvida sobre isso. E aqui nós temos muita honra em receber pessoas queridas como a Lenice e sua família, que não são adventistas do sétimo dia e que nos privilegiam assistindo aos nossos cultos. E eles sabem do respeito que nós temos pela fé deles nesse sentido, porque somos filhos de um mesmo Deus. E a nossa busca tem sido esta aqui: pessoas que tenham na Bíblia a sua regra de fé e prática. Portanto, não temos que temer nada a respeito daquilo que Deus nos orienta de forma tão clara. E, pelo contrário, temos que agradecer a Deus o privilégio de termos pessoas que também, não sendo adventistas do sétimo dia, estão interessadas, através da Bíblia, em conhecer mais e mais a respeito do plano de Deus para as nossas vidas. Muito bem. Então, eu quero pedir licença para compartilhar mais uma vez aqui o material que a gente sempre prepara com carinho para melhorar aqui o entendimento, não é? Que são esses slides do PowerPoint. Então, a gente pede a atenção de vocês mais uma vez, a fim de podermos usufruir do aprendizado que temos a respeito desse nosso tema, o dom de profecia. Quando Deus fala, não é? Quando Deus fala, o dom de profecia na Bíblia e na história. Muito bem, aí está nossa capa principal do nosso assunto. Deixa eu só conferir as minhas colas aqui, para ver se está tudo certinho. Eu tenho aqui pelo menos 4 telas na minha frente, para que eu possa ter o máximo de capacidade para acompanhar vocês e nos momentos das transmissões, tá bom? Muito bem, meus queridos, aí está, quando Deus fala, o dom de profecia na Bíblia e na história. Por incrível que pareça, meus queridos irmãos e amigos, já se passaram 15 semanas. Tem ideia? São 15 quartas-feiras que nós estamos estudando este tema. E olha que ele está, digamos assim, bem abreviado. Só para que eu possa relembrar vocês, exatamente um dos livros que eu uso como base desse tema, existem outros, mas dá uma olhadinha, ó. Ele tem aqui pelo menos, deixa eu conferir aqui, ele tem 20 capítulos, só esse aqui. São praticamente quase 500 páginas, só falando a respeito do dom de profecia, tanto na Bíblia quanto na história. Fora outros livros que a gente também usa para que a gente consiga, nesse curto espaço de tempo que a gente tem, partilhar com vocês um material que realmente seja sólido, que seja profundo, mas ao mesmo tempo que seja didático. Então, eu espero que nós estejamos atingindo esse objetivo e que você esteja compreendendo aquilo que nós estamos interessados
que você e eu mesmo possamos aprender a respeito do dom de profecia, ok? Muito bem, recapitulando a mensagem da última quarta-feira, nós chegamos na época da história chamada o pós-desapontamento, o depois do desapontamento, ou seja, aquele grupo de crentes que restou da decepção de não terem visto Jesus voltar, a interpretação errada da profecia, Daniel 8,14, a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então, daquele pequeno grupo, surgiu, então, exatamente aquele grupo que iria agora fazer com que surgisse o movimento adventista do sétimo dia. Por alguma razão, não é esse o resumo que eu queria apresentar a vocês, mas eu vou ler o resumo que eu coloquei, eu acredito que eu não salvei corretamente e ele se perdeu. Mas a passagem está certa. Apocalipse 10, verso 11, e esse corresponde ao ID da nossa Igreja Adventista do sétimo dia. Apocalipse 10, verso 11, é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, o ID do cristianismo você já conhece, Mateus 28, 18 a 20. Ide, portanto, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus deu esse ide para o cristianismo geral, para que o reino fosse expandido. Mas o Apocalipse reserva esse ide para exatamente um povo que teria, no tempo do fim, a característica que nós estamos estudando exaustivamente nestas semanas. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17. E o testemunho de Jesus, Apocalipse 19, 10, é o espírito de profecia. Então, esse grupo, chamado remanescente, tem um ide especial, que é justamente Apocalipse 10, verso 11, onde, então, é necessário que você profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Após, então, 22 de outubro de 1844, de formas não reconhecidas por aquele pequeno grupo de crentes, aqueles crentes do segundo advento aceitaram 3 doutrinas em especial. Passada a decepção do dia 22 de outubro, um grupo decidiu continuar fiel à promessa da volta de Cristo e orando, buscando na palavra entender o que aconteceu. E vocês se lembram, um deles recebeu uma visão num milharal, mostrando Irã Edson, mostrando Jesus passando do santo para o santíssimo no santuário celestial. Então essa foi uma das verdades que aquele pequeno grupo abraçou, o ministério de Cristo no santuário celestial. Dali, isso foi em 23 de outubro de 1844. Em dezembro, um grupo de 5 mulheres, entre elas uma jovem de 17 anos, estavam estudando a Bíblia em oração quando esta jovem recebeu aquilo que foi considerado, então, uma visão. E ali foi despertado o ministério da jovem Ellen Gold Harmon, que depois, quando se casou, passou a se chamar Ellen Gold White. E o seu ministério baseado exatamente no dom profético, o dom bíblico de profecia. E, além disso, também esse grupo de crentes que, a partir de 1844, também começaram, a partir de um grupo que se reunia na cidade de Washington, em New Hampshire, começaram, então, a aceitar o sábado como dia de guarda. Então, estas 3 verdades bíblicas despertaram no início desse movimento que mais tarde se torna a Igreja Adventista do sétimo dia. A aceitação do ministério de Cristo no santuário celestial, a verdade a respeito de um dom de profecia vigente nos últimos dias e também a verdade sobre a guarda do sábado. Eu queria pedir a vocês, meus queridos irmãos e amigos, que localizem no YouTube esta série chamada Keepers of the Flame.
e assistam o capítulo número 4. São 8 vídeos, 8 vídeos. E você pode encontrar esses 8 vídeos dentro desse canal oficial da Igreja Adventista chamado Feliz 7 Play, ok? Feliz 7 Play. O episódio número 4 vai ajudar você a reviver e a guardar exatamente o tema da quarta-feira passada, o que aconteceu após o desapontamento, tá bom? São 8 vídeos, meia hora cada um, mais ou menos. Se você que gosta aí das séries da Netflix, não é? Dos canais aí pagos, Hulu e tantos outros, eu peço a você, faça um crossover nesta série, Keepers of the Flame. Se você domina o inglês, eu sugiro que você ouça no original em inglês. Agora, se você precisa da dublagem, nesse canal da Igreja Adventista do Brasil, a igreja oficial, o canal oficial Feliz 7 Play, você tem uma dublagem. Não é uma dublagem profissional, mas pelo menos você vai poder absorver a mensagem dos vídeos, vídeos que foram preparados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia na Austrália. Muito bons, visitando os locais históricos da igreja que ainda existem hoje, e você então vai poder entender o contexto do que aconteceu depois do desapontamento. Hashtag fica a dica do pastor. Muito bem, aí está o nosso tema de hoje. Evidências do ministério profético, e o número correto aí é o número 15, não 14, evidências do ministério profético de Ellen White. Mais uma vez, eu incentivo você a assistir um vídeo sobre como surgiu, então, o ministério de Ellen White. E este link está aí na descrição do vídeo. Se você está no Zoom, está lá. Bem no comecinho, eu coloquei o link deste vídeo número 5. E se você está no Facebook, também está aí na descrição do vídeo, logo abaixo da data, quarta-feira, 2 de agosto, está aí a sugestão para você depois assistir meia hora, um documentário muito bem feito sobre como surgiu a história e o ministério da jovem Ellen White. Muito bem. Mesmo tendo falecido há 100 anos, é interessante, ela morreu no dia 16 de julho de 1915, em Elmshaven, Deer Park, Califórnia. Mesmo tendo morrido há mais de 100 anos, milhões de pessoas são ainda abençoadas pelos escritos de Ellen Gold White. E estes escritos a ser traduzidos em muitas outras línguas. Livros como O Caminho a Cristo já são traduzidos em mais de 150 línguas diferentes ao redor do planeta. E ela está morta há mais de 100 anos. Será que isto já indica alguma coisa? Uma pessoa que não tem aí nada da mídia a seu favor, não tem página no Instagram, no Facebook, e seus livros continuam sendo relevantes. As pessoas continuam a conhecer melhor a Jesus e também a ler mais a Bíblia depois de ler os seus livros. E aí pode vir a pergunta, por que que isso acontece? Por que será que ainda, depois de tanto tempo, as pessoas continuam tendo interesse pelos escritos de Ellen Gold White? Isso acontece, meus irmãos e amigos, porque os seus escritos e o ministério profético de Ellen Gold White foram e ainda estão focados em duas coisas. E é isso que é o principal para você guardar nesta noite. Duas características: conduzir pessoas a Cristo e a Bíblia. É nisto que se resume as mais de 100.000 páginas que esta mulher, quando criança, aos 9 anos, levou uma pedrada no rosto, especialmente na região do nariz, e dali para frente a sua saúde nunca foi a mesma. Ela foi incapaz de terminar os seus estudos. Ela não conseguia se concentrar, tossia muito, desmaiava, sua mão ficava trêmula, sofreu de tuberculose e ela então não conseguiu se formar academicamente. Mas recebeu este dom e através deste dom produziu mais de 100.000 páginas escritas nos mais variados assuntos: saúde, educação,
vida familiar, temperança, evangelismo, obra médica, ministério de publicações, entre outras áreas. E é interessante porque é vital que os adventistas do sétimo dia e aqueles que sejam interessados no ministério de Ellen White orientem a compreensão da sua vida e dos seus escritos neste foco. Qual foco? Conduzir pessoas a Cristo e a Bíblia. E o seu reconhecimento não é feito só dentro da Igreja Adventista. A revista Smithsonian publicou uma edição especial nomeando os 100 norte-americanos mais significativos de todos os tempos. E Ellen White está lá entre eles. A biblioteca do Congresso Nacional Americano, né, a mais importante referência em biblioteca desse país, tem no seu livro O Desejado de Todas as Nações, a mais importante biografia escrita sobre Jesus Cristo. Então, ela é reconhecida como uma escritora extremamente influente, não só na igreja, mas fora dela também. Durante os 17 anos de idade, desde os seus 17 anos de idade até o fim da sua vida, mais de 70 anos depois, Ellen recebeu o que ela e muitos criam ser sonhos proféticos e visões sobrenaturais. A primeira vez, nós já mostramos aqui semana passada, aconteceu numa reunião de mulheres em que ela estava, inclusive, adoentada com tuberculose, e elas se reuniram para fazer um culto juntos, e neste momento, ajoelhadas em oração, ela recebeu sua primeira visão aos 17 anos de idade. Estes sonhos e visões proféticos sobrenaturais ajudaram e encorajaram as pessoas na sua caminhada com Jesus. Apresentaram uma imagem do caráter de Deus e do conflito cósmico entre o bem e o mal e orientaram o estabelecimento da Igreja Adventista do sétimo dia. Portanto, os adventistas do sétimo dia consideram que os escritos de Ellen White são, sim, uma manifestação do chamado espírito de profecia que nós já conhecemos em Apocalipse 19:10, onde está escrito: adore a Deus, ou melhor, não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos. Que irmãos? Os que guardam o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Irmãos e amigos, no Apocalipse, bem como também no entendimento que nós temos a respeito, João recebe esse testemunho de Jesus para 7 igrejas. As palavras transmitem o significado de que o próprio Jesus está se comunicando com seu povo por meio do mensageiro profético. Ou seja, já traduzimos aqui, a palavra profeta significa exatamente o quê? Mensageiro, porta-voz. E agora é ciente de todos nós que Jesus usou esse expediente para comunicar sua verdade aos seus servos. O testemunho profético de Jesus, mediante João, no livro do Apocalipse, tornou-se então parte da Bíblia. E todo o processo profético está centrado nas Escrituras. Tudo aquilo que realmente importa para a nossa salvação está dentro da Bíblia. Não existe outro caminho para chegar ao céu, a não ser o caminho que está revelado neste livro, do Gênesis ao Apocalipse. Amém? Não há outro caminho. O caminho é a Bíblia e só a Bíblia, pela graça de Cristo. Portanto, Ellen White também entendia que suas visões proféticas eram um testemunho de Jesus e também estavam intrinsecamente centradas na pessoa de Cristo. E, mais uma vez, vamos reforçar o seu foco, o foco do seu ministério, em suas próprias declarações, o amor de Deus em Cristo e a Bíblia como único fundamento para a fé e prática do cristão. Jamais os escritos de Ellen White
são considerados na Igreja Adventista uma segunda Bíblia ou algo superior à Bíblia, porque nem a própria Ellen White manifestou-se desta forma. Pelo contrário, os adventistas do sétimo dia creem que Ellen White é uma profetisa o quê, meus irmãos e amigos? Uma profetisa não canônica. Isto significa que a Bíblia é a nossa autoridade maior. E ponto final. E ela mesma, nesta declaração registrada na revista Review and Herald, de 20 de janeiro de 1903, declarou: pouca atenção é dada à Bíblia, e o Senhor deu uma luz menor para guiar homens e mulheres até onde? Até a luz maior. E qual é a luz maior? A palavra de Deus. E a palavra de Deus nos leva a quem? A Cristo Jesus. Está claro para você? Então, se em algum momento você ouvir que o adventista tem nessa tal de Ellen White uma Bíblia, mentira. Essa pessoa está falando do que não sabe. Nossa única Bíblia é a palavra de Deus. E tem mais. Nós aceitamos a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. E alguns grupos cristãos desprezam o Antigo Testamento e querem se fixar só no Novo. Mas a Bíblia declara, e nós já estudamos, toda a Escritura é inspirada por Deus. Portanto, única regra de fé e prática do cristão. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é protestante. Nesse aspecto, a Bíblia e somente a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Portanto, algumas evidências pelo pouco tempo que temos para explorar exatamente a certeza de que o ministério de Ellen White ele está baseado exatamente nos princípios bíblicos. A partir da primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 15, onde lemos, primeira carta de Pedro 3,15, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Então, como nós podemos afirmar que Ellen White cumpre os requisitos para ser considerada uma profetisa no tempo do fim? Explicamos através dos seguintes aspectos. O dom de profecia é um dom bíblico também para os últimos dias de expectativa antes da volta de Jesus. A Bíblia, meus queridos, ensina que nos últimos dias haveria uma manifestação do dom de profecia na chamada igreja remanescente, ou seja, a igreja dos verdadeiros crentes. E não estamos falando de placa, estamos falando de duas características da igreja remanescente. Pegou a visão aí, meu irmão? Quais são essas duas características? Guardam os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, a lei moral, e tem o testemunho de Jesus. Testemunho de Jesus, que é exatamente o espírito de profecia. Muito bem. Como nós já estudamos amplamente nas semanas anteriores, e é conhecido o maior período profético da Bíblia, 2.300 tardes e manhãs, eu e você, então, sabemos que, a partir de 22 de outubro de 1844, foi inaugurado esse período que a profecia chama e é denominado de tempo do fim. Muito bem, estamos vivendo nós nesse tempo do fim desde 1844, aguardando o segundo advento de Cristo. Daniel 8,14, Mateus 24, Mateus 25, Apocalipse 12, 17, Apocalipse 19, verso 10. Queridos, não há nenhuma citação, por exemplo, do apóstolo Paulo, ele que descreve a doutrina dos dons espirituais, que relacione que entre esses dons, o dom de profecia, que indique que o dom de profecia específico seria retirado depois que a Bíblia fosse encerrada, depois que o cânon bíblico fosse encerrado, então não haveria mais profecia até o tempo do fim. Mas Paulo nunca disse isso. Ele disse que os dons continuariam e, junto com eles, o dom de profecia. E está aí uma das únicas passagens que estudaremos, em virtude do tempo, Joel 2, 28
a 32, onde lemos: acontecerá, depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Ellen White começou a ter visões com 17 anos, ok? Até sobre os servos e sobre as servas derramarei meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol vai se transformar em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Já estudamos todos esses sinais, ok? Se você não assistiu, por favor, todas as mensagens estão disponíveis aí nas páginas das nossas igrejas, da Família Primeiro Encontro e no nosso canal do YouTube, @Família Primeiro Encontro. Você encontra lá todas as mensagens relacionadas a esta série do Dom de Profecia. Se a Igreja Adventista do Sétimo Dia não tem a crença e não recebeu esse dom especial e único para esse tempo do fim, irmãos e amigos, é urgente a necessidade de abandonar esta igreja e procurar a igreja que tenha o dom de profecia. É simples assim. A igreja de Deus no tempo do fim aceita, crê e cumpre os requisitos revelados pela profecia. E se por acaso a nossa igreja adventista não tivesse esse dom, nós deveríamos abandoná-la. Mas nós cremos e aceitamos que o dom de profecia é sim ativo nos últimos dias, na expectativa da volta de Cristo Jesus. Outra característica: Ellen White preenche os requisitos bíblicos de um verdadeiro profeta, e nós dedicamos uma quarta-feira inteirinha para estudar cada uma destas características. Está aí também nas mensagens passadas. Os escritos de Ellen White, primeiro, estão em harmonia com os escritos de todos os profetas que vieram antes dela. Isaías 8:20, a lei e ao testemunho. Se não falarem desta maneira, não serve. Os frutos da sua vida pessoal e do seu ministério estão em harmonia com as Escrituras. Mas Mateus 7, verso 20, pelos seus frutos vocês vão conhecer. Uma mulher que, como eu disse, teve a sua saúde prejudicada para o resto da sua vida. Não teve nenhum, digamos, bônus, nenhuma situação especial por ter abraçado o dom da profecia. Pelo contrário, sofreu terrivelmente. Ela gerou 4 filhos, 2 deles morreram. Passou muitas privações, muitas dificuldades, mas os frutos da sua vida e do seu ministério mostram a veracidade da profecia na sua vida. Suas previsões aconteceram tal qual foram profetizadas. Jeremias capítulo 28, verso 9. A certeza de que alguém é profeta, que a sua palavra se cumpre. E a palavra de Ellen White se cumpriu. Alguns exemplos. Ela predisse a guerra civil norte-americana. Num culto de sábado, ela então teve uma visão de 20 minutos, na qual revelou a briga dos Estados do Sul contra o restante dos Estados Unidos. Ela também, numa visão, revelou que haveria a segregação racial dentro do território norte-americano. E também ela predisse o papel dos Estados Unidos no tempo do fim. Esta que é a terra da liberdade religiosa, fundada na liberdade religiosa, um dia não vai permitir mais a liberdade religiosa. E isto está na profecia. Ora, queridos, obviamente que nós temos que ressaltar que existe o elemento condicional que pode ser encontrado em algumas das suas predições, como também é encontrado em predições da Bíblia. Profecias condicionais. E o caso que nós estudamos aqui, mais conhecido, do profeta Jonas. Deus prometeu que ia destruir Nínive, mas como eles se arrependeram, Deus não os destruiu. Interessante que o profeta ficou com muita raiva, porque ele disse: Senhor, agora como que eu fico? Eu prometi que eles iam ser destruídos e eles se arrependeram e eu estou com raiva. Ora, que coisa, não? Ter raiva de que as pessoas aceitaram o amor de Jesus. Muito bem,
A última característica diz respeito exatamente à sua atitude de amor e aceitação de Jesus Cristo como Deus e homem. E isso preenche os requisitos bíblicos. O verdadeiro profeta, ele aceita Cristo como Deus e como ser humano. E lembre-se, as características todas têm que ser encontradas juntas, nunca isoladamente ou só uma delas. O profeta verdadeiro reúne os quatro requisitos bíblicos todos na sua vida e no seu ministério. Portanto, nós temos aí mais evidências do seu ministério verdadeiro. E, finalmente, nós temos aqui o elemento sobrenatural presente na sua vida e na sua obra. Durante as suas visões, queridos irmãos e amigos, Ellen White apresentava alguns exemplos físicos, exemplos de fenômenos físicos, tais como, durante a visão, ela não respirava e ela perdia a consciência do lugar em que estava, ela não tinha noção do que estava acontecendo ao seu redor. As pessoas até testavam isso, colocavam, por exemplo, uma vela acesa diante dela e a vela não se mexia, não havia respiração, ok? Também, algumas vezes, ela segurava um grande objeto, como está nesta figura representativa. Ela está segurando aí uma Bíblia de cerca de 8 quilos. E ela fazia isso durante muitas, longas horas. E esta Bíblia está exposta na sede mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Detalhe, Ellen White tinha 1,55 m de altura. Doente, magrinha, franzina, e durante horas era capaz de erguer um objeto de 8 quilos e apontar e achar os versos bíblicos sem olhar. Veja que ela está apontando, ela está citando de cor os versos da Bíblia e localizando na sua mão ali através das páginas. Também fazia isso por longos períodos, sustentando objetos pesados. E, obviamente, que para uma pessoa doente e com 1,55 m, em circunstâncias normais, isso não aconteceria. Vale lembrar, atenção, por favor, eu sei que a gente passou alguns minutos aqui, mas é importante, vale lembrar o seguinte: o fenômeno físico isolado não é prova de que alguém seja um verdadeiro profeta. Tá pegando a visão aí, meu irmão, minha irmã? O fenômeno físico isolado não prova de que alguém é verdadeiro profeta. Sempre precisamos averiguar a fonte desse fenômeno. E a fonte, geralmente, são duas as fontes: Deus ou o diabo. O diabo também tem o poder de fazer manifestar fenômenos físicos. Por isso que você tem que considerar as características anteriores que fazem parte do verdadeiro profeta, todas elas juntas, e também os fenômenos físicos. Interessante notar que ela também tinha oportunidades de enviar conselhos pessoais na hora exata em que as pessoas precisavam. E, finalmente, outras ocorrências desses fenômenos sobrenaturais, por exemplo, ela estava escrevendo uma carta para uma pessoa chamada Nathaniel Davis, e a intenção dela era orientar esta pessoa para que economizasse dinheiro, poupasse dinheiro. Mas é dito pelos seus historiadores que o Espírito Santo impediu que ela escrevesse esta carta. Num outro momento, aí reunindo pessoas não adventistas, não cristãs, ela foi convidada a publicar um livro por uma editora não evangélica. Aliás, esta editora foi a primeira a lançar o livro Caminho a Cristo. E o sucesso foi tão grande que a editora pediu a ela para escrever um novo livro. E ela era assessorada a essa época, já com idade, 1914, ela era assessorada pelo seu filho, William. E ele preparou toda a reunião com os representantes da editora. Eles foram até a sua casa em Elms Haven, na Califórnia, e estiveram ali aguardando para ter esse momento com ela. Levaram o contrato até ela, que até aquele momento já era uma pessoa bem idosa, e ela pegou o contrato
e o registro é feito pela sua neta. E disse que ela, então, colocou a caneta para assinar o contrato e parou. Simplesmente parou, sem dar explicações. Os 4 homens começaram ali a fazer algumas piadas entre si, tentar descontrair o clima. Vai ver que a velhinha está senil e não sabe mais assinar o seu nome, alguma coisa assim. E, no fim, ela não assinou. Então, eles foram levados para uma outra sala e o filho, gentilmente, sentou-se ali com a mãe e disse: mãe, o que está acontecendo? Você tem noção do que está acontecendo? Ela: sim, tenho. Isso aqui é um contrato para a publicação de um novo livro. Pois é, e a senhora não assinou por quê? E Ellen White disse ao seu filho, testemunhado pela neta, que registrou esta história: no momento em que eu peguei o papel para assinar, por trás dos 4 homens surgiu um anjo do Senhor. E o anjo fez um sinal com a cabeça negativo, assim, como que dizendo: não assine. E eu não assinei. Na hora, o filho agradeceu a mãe em respeito, e não se sabe o que ele contou para aqueles homens, que podem até ter reclamado: fizemos uma viagem até aqui, etc., e não aconteceu nada, mas, de fato, esta revelação sobrenatural de um anjo de Deus que fez um aceno com a cabeça e ela não fechou esse contrato. Irmãos e amigos, muitos princípios hermenêuticos. Já estudamos esta palavra. Hermenêutica é a arte, o estudo do significado de um texto no seu sentido original. O que o autor queria dizer com isso? Muito bem, muitos princípios hermenêuticos interpretativos são importantes para compreender os escritos de Ellen White. Lembrem-se, um texto fora de um contexto é um pretexto. Os escritos de Ellen White têm que ser considerados também dentro do significado que ela tinha em mente quando escreveu. Então, nós temos conselhos inspirados, temos cartas que são direcionadas a pessoas e não são para outras. Tem que haver esta distinção. Porém, lembrem-se, a verdade central é uma só. Os escritos e o ministério de Ellen White estão focados no evangelho que revela o amor paternal de Deus em Jesus e também o encaminhamento às escrituras. É isto que pesa. Nesta figura, que originalmente foi pintada pelo Dr. John Kellogg, que a princípio foi adventista do 7º dia, incluindo fazendo a fundação dos sucrilhos Kellogg, não é? Ele originalmente pensou nesse desenho. Depois, Tiago White, esposo de Ellen White, atualizou o desenho. E após Tiago White morrer, ela fez uma versão desse desenho final que, no conceito de Ellen White, representa a máxima expressão do amor de Jesus. E ela mesma deu esse título ao desenho, de Way of Life, o caminho da vida, 1883. Então, na mente de Ellen White, o amor de Cristo está estampado neste quadro que ela mesma fez aí um esboço de como ela gostaria que fosse feito, e o artista deu esse resultado final. Por isso, meus queridos, aceitando o dom de profecia como sendo ativo em nossos dias e nos orientando através desses princípios, com a ênfase no amor de Deus e o foco na Bíblia, seremos simultaneamente fiéis à sua intenção e à intenção de Deus. A intenção do dom de profecia e a intenção de Deus em guiar-nos até a salvação. O testemunho de Jesus nos traz redenção e a sua amorosa orientação nos ajuda em meio a este mundo que está despedaçado pelo pecado e pelo sofrimento. Por isso, queridos irmãos e amigos, não vamos dar as costas ao dom de profecia. Vamos aceitar esta bênção revelada para as nossas vidas e que transmite aquilo que eu e você precisamos em meio a tanto pecado, tanta escuridão, tanto sofrimento. Mais uma vez, gratidão a Deus pelo dom de profecia na Bíblia e na história. Segundo o livro das Crônicas 20:20, creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos seus profetas e vocês serão bem-sucedidos. Lembrem-se,
Prosperar, ser bem-sucedido na visão bíblica é ser salvo. Creia na palavra da profecia e você será salvo. Você aceita? Querido Jesus, obrigado pelo privilégio de não andarmos na escuridão desta vida de tristeza, pecado e morte. Obrigado, Senhor, por sempre tomar a iniciativa de se comunicar com seus filhos e filhas, mesmo no auge da escuridão do pecado. Desde o início, o remédio está disponível, o Evangelho. Gênesis 3, verso 15. No momento em que homem e mulher falharam, o seu plano infinito já havia providenciado a solução antes da falha. Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, nosso Salvador e mantenedor da nossa vida, nosso Criador. Louvado seja o teu nome por nunca, nunca romper os laços de comunicação conosco. Obrigado, Senhor, pelos homens e mulheres usados para compor a nossa Bíblia. E obrigado pelo dom de profecia que nunca foi silenciado em nenhum momento da história da humanidade, especialmente no tempo do fim. Que nós possamos aproveitar esta bênção de uma luz menor que nos conduz à luz maior, a palavra de Deus e Jesus Cristo. Que possamos aceitar este dom, colocar em prática os seus conselhos que nos levam à Bíblia, nos dão mais qualidade de vida, melhoram nossos relacionamentos, nossa saúde, nossa vida devocional, nossa educação, nossos negócios, nos ajudam, Senhor, a administrar nossos recursos. Quanta bênção descrita em mais de 70 títulos traduzidos para o português e que nos permitem ser fiéis a Ti, fiéis à Tua palavra e desejosos da salvação. Então, Senhor, que uma decisão seja tomada nesta noite por aqueles que estão ao vivo conosco e por aqueles que venham a assistir esta mensagem, que venhamos a aceitar o dom de profecia no ministério de Ellen White e que estejamos, sim, preparados como povo remanescente para continuar guardando os mandamentos e tendo posse do testemunho de Jesus, que é o dom de profecia. Usa-nos, Senhor, para preparar mais pessoas para o Teu reino e aumenta a nossa fé na medida em que tenhamos mais comunhão contigo através do estudo da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Pedidos e agradecimentos entregue em Tuas mãos, oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus seja louvado pela sua vida. Amanhã, 6 horas da manhã, estaremos juntos na família Primeiro Encontro, nos mesmos links que você participou do nosso culto. E quarta-feira que vem, eu aguardo você para mais um título da nossa série Quando Deus Fala, o dom de profecia na Bíblia e na história. Lembre-se, breve Jesus voltará. Uma boa noite.